Olá, meus queridos amigos e amigas que assistem esse canal. Guarani e Palmeiras, 0-0. Roda a vinheta aí que a gente tem bastante coisa para conversar. Bom, gente, então Palmeiras e Guarani foi o último jogo aí dessa fase de grupos, né? O Palmeiras empatou com o Guarani fora de casa. Palmeiras entrou com um time titular. O Abel só fez uma alteração, tirou o Endrick e colocou o Giovani. Eu achei uma boa alternativa, muito visando por conta do mental do Endrick, desse fator mental. Eu acho que o Abel retirando, eu acho que ele consegue poupar esse fator de rendimento que é o mental. E acho que o que ele pensou foi que o Endrick poderia entrar no jogo para ser um fator surpresa, para ser um fator de decisão e assim, enfim, fazer um gol ou até jogar bem. Recapitulando um pouco, primeiro tempo, Palmeiras até os 9 minutos, eu acho que fez um jogo ok, né? Com o Giovani se movimentando bem, Dudu se movimentando bem, o Veiga junto com o menino. Eu achei muito interessante acompanhar essa dupla entre Veiga e Giovani. O resultado de você ter um ponta muito agressivo, driblador, né? Que sai no 1 contra 1, que é muito liso, é muito importante para o meia de criação. Por quê? Porque dessa forma, ele consegue também abrir espaço para o meia de criação, que no caso, o Veiga, né? Você vê que o Veiga ele consegue ficar livre para flutuar entre o meio-campo e também cair pelos lados, né? Então, é muito importante. O Palmeiras estava precisando desse ponta driblador, desse ponta agressivo, né? Para fazer também esse trio de ataque, né? E com isso você deixa o meia muito mais participativo do jogo, né? Então é muito interessante acompanhar também essa evolução do Giovani e como o nível técnico dele é bastante acima da média, ele deixa o coletivo muito mais competitivo e muito mais agressivo. Eu acho que é importante ressaltar que o Palmeiras levou alguns sustos pelo lado do Piquerez, pelo setor do Piquerez. Outro jogo do Piquerez que foi bem abaixo, no meu modo de ver. Ele não tem começado a temporada muito bem, ele tem feito uma temporada bem abaixo do que ele pode entregar, do que ele desempenha normalmente. Acredito que o Piquerez tem entrado mais tímido, né? Talvez até com um pouco de insegurança, né? E fato é que o Palmeiras tomou alguns sustos nesse setor do lado esquerdo, muito por conta também do Bruno, né, que jogou em cima dele. O nome dele é Bruno José, se eu não me engano. Então ele jogou muito bem pelo lado do Piquerez, ele ganhou todos os confrontos, conseguiu sair em vantagem, conseguiu anular praticamente o Piquerez. Outro ponto que me chamou também a atenção nesse jogo foi as bolas longas que o Guarani conseguiu impor nesse jogo contra o Palmeiras, né? Então, essas bolas longas, essas bolas de ligação, não tinham o combate do meio-campo. Eu achei que o meio-campo do Palmeiras também ficou um pouco abaixo, junto com o Zé Rafael, né? Que era principalmente esse primeiro homem que vem jogando de 5, né? Esse primeiro homem à frente da zaga. Eu achei que ele perdeu também em alguns lances, principalmente com o Richard Rios e também com o Bruno, né? Então, acredito que esse fator tenha sido decisivo para essas bolas de ligação e essas bolas longas que o Guarani conseguia infiltrar, né, e sair algumas vezes na cara do gol. Voltando um pouquinho para o Piquerez, eu acho importante ressaltar que o Piquerez ele é um lateral que ele gosta de atacar, né? Ele tem uma presença ofensiva bastante evidente nos jogos do Palmeiras, né? Mas como o Bruno José do Guarani estava muito bem e na minha visão foi o melhor jogador, né, no primeiro tempo, isso fazia com que o Piquerez precisasse sempre voltar, né? Então ele, ao mesmo tempo que ele tinha que atacar
como um lateral, que é o que ele faz bastante, né, atacando, sendo bastante agudo, ele tinha que voltar, e como tinha essa qualidade do Bruno, né, que, enfim, estava fazendo um jogo muito bom, tinha esse desgaste. E aí, com o calor, né, esse desgaste físico, o Piquerez tendo que ir até o final do campo e voltar, isso ficou bastante evidente que, enfim, ele teve muita dificuldade de fazer essa marcação, pressão também. Então, por isso, o Bruno José levou muita vantagem em cima do Piquerez. E aí, no segundo tempo, o Abel mexe no time logo de cara, né? Então, sai o Giovani, entra o Endrick, e aí a gente tem uma inversão, né? O Dudu começa a jogar pela ponta direita, o Rony pela ponta esquerda, e o Endrick como homem de referência como centroavante, né? E o Guarani, nessa segunda etapa, pelo menos no começo do jogo, ele é muito inteligente, né? Assim que ele recuperava a bola, ele já lançava essa bola, já fazia essa bola de ligação nas costas do Piquerez de novo, né? Para aproveitar esse bloco vazio, porque dava para ver nitidamente que quando o Guarani roubava a bola já no campo de defesa, ele já fazia essa ligação para o campo de ataque, porque realmente o Piquerez deixava um bloco bem vazio, dava para ver esse bloco em tela cheia na TV, dava para ver que deixava muito vazio, né? Então eles tentavam aproveitar essa chance, mas também na hora da finalização, aí o nível técnico fala muito acima e as finalizações elas não eram assertivas e quando foram, o Everton saiu muito bem. E aí a gente consegue ver que ao longo do jogo o Palmeiras até tentou subir a linha de marcação, teve alguns lampejos de melhora, mas nada muito assertivo para, enfim, sair na cara do gol e conseguir marcar o gol, né? Eu acho que um cenário, assim, uma visão geral do jogo, eu acho que o Palmeiras fez um jogo muito abaixo do que vinha fazendo dos últimos jogos, né? Principalmente algumas peças individuais, eu acho que ficaram bastante abaixo. E eu acho que uma coisa que a gente precisa ressaltar é essa questão do centroavante. Quando o Rony estava de centroavante, ele não conseguiu receber bolas de qualidade. E logo, quando o Endrick entrou, ele também não conseguiu desempenhar bem, não conseguiu receber essa bola na cara do gol, enfim, para abrir o placar. Então, eu acho que isso mostra que o nosso meio-campo hoje também esteve abaixo, né? É bem verdade que eu acho que o Veiga fez até um jogo interessante, mas eu acho que faltou bastante do Zé Rafael e principalmente do menino, e claro, quando o Jailson entrou, achei que entrou completamente mal, completamente desatento, né? Chutou uma bola na linha de defesa que, enfim, chutou a própria perna dele, a falta no final do jogo também que ele foi cobrar completamente fora, assim, realmente para mim não tem condição do Jailson entrar. Eu acho que quando entra, não entra bem, né? Muito pelo contrário, acaba comprometendo a defesa do Palmeiras, como foi no último jogo contra a Ferroviária. Então, realmente é uma posição muito carente do nosso elenco. Então, acredito que foi um jogo que foi abaixo, né? Não tem como, o time vai oscilar, não tem como você manter um índice alto em todos os jogos, né? Uma intensidade muito alta em todos os jogos, principalmente nessa questão de fator climático, né? Hoje estava muito calor, né, dentro do campo, você vê que os atletas estavam realmente sofrendo, né, para marcar, para voltar, para recompor. Então esse é um fator de rendimento que a gente precisa sim levar em conta. Mas bom para o Palmeiras que empatou, o São Bernardo perdeu. Então o Palmeiras ainda assim fica com a melhor campanha do Campeonato Paulista, podendo decidir em casa. O Palmeiras vai entrar bem forte para esse mata-mata, acredito demais. De novo, na comissão técnica, no time, o time é muito competitivo e é algo que eu sempre falo, quando o Palmeiras não é brilhante, ainda assim consegue ser eficiente. Nesse caso, não jogou bem, mas também não tomou gol. Então, isso é muito importante. Creio que para os próximos jogos, principalmente nessa fase do mata-mata, decidir em casa vai ser extremamente importante.
E, de novo, acredito demais nesse time. É um time que não se abala, tem um fator mental muito forte. E acredito que o Palmeiras tem totais condições de passar do São Bernardo. E, de novo, né, o jogo ele é jogado, o jogo é dentro de campo, são 11 contra 11. Mas o Palmeiras é um time muito maduro, muito coeso, que eu acho que tem totais condições de passar e fazendo um bom jogo, né? Desempenhando bem. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo, tá? Aliás, gente, eu tenho percebido que os vídeos eles estão com uma visualização bem legal, mas o número de like às vezes não corresponde com o número de visualizações. Eu sei, a gente esquece mesmo de dar o like, isso é completamente comum, completamente normal, mas eu peço que para você que gosta bastante do meu conteúdo, para que deixe seu like. Isso me ajuda muito e é um indicativo de que você gosta do meu canal, que você gosta do meu conteúdo, e assim esse conteúdo, na verdade, o YouTube começa a promover os meus vídeos para mais e mais palmeirenses, e assim você me ajuda demais. Então, conto com você. Hoje tem live na Pitaco, às 9 horas da noite, e eu te vejo lá também. E ao longo da semana, os meus vídeos aqui no meu canal. Combinado? Então, super beijo e avante palestra!